Olá meninas, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um devocional da nossa série Me Tornando uma Grande Mulher. Que por sinal está muito bom, muito aprendizado, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Muitas pessoas têm sido edificadas, renovadas, fortalecidas. E eu tenho certeza que Deus vai te usar também. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, dá um like, envie para suas amigas. Eu tenho certeza que elas vão ser edificadas e vão te agradecer. Amém? Nós queremos falar hoje sobre amabilidade. Amabilidade é um fruto do Espírito. Que por sinal é fruto de um coração, quem é convertido, de quem tem um relacionamento com Cristo. O respeito a outras pessoas foi uma característica definitiva do ministério de Cristo. E isso também deve se aplicar a nós. Então nós devemos pensar, como Jesus tratava aqueles que se opunham a Ele? Como Jesus tratou Judas? Como Jesus tratou o sumo sacerdote? Então, muitas vezes, nós não temos dificuldade de ser amável, de tratar bem aquelas pessoas que nos tratam bem, que são amáveis para conosco. Mas o nosso grande desafio é tratarmos bem aqueles que não nos tratam bem. Então, isso é manifestar esse fruto, fruto da amabilidade. Porque Jesus ele disse que se nós tratarmos bem somente aqueles que são agradáveis, nós não estamos fazendo nenhuma diferença. Tem uma frase muito interessante que eu gosto muito que fala assim: se me tratarem bem, eu trato bem também. Se me tratarem mal, eu continuo tratando bem, porque cada um dá o que tem. Então, isso é algo que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. E nós conseguimos isso através de amadurecer esse fruto da amabilidade. Embora seja uma verdade que expressamos melhor a amabilidade quando nós recebemos primeiro, mas nós precisamos aprender com Cristo, que Ele não foi amável só com aqueles que foram amáveis com Ele. Então, isso é um treinamento, um tratamento para nós no nosso dia a dia. E qual é o resultado da amabilidade em nosso testemunho? Na vida do cristão, ser amável é uma obrigação e não uma opção. A amabilidade é essencial na cultura cristã. Ser grosseiro e rude fere a nós e também aos outros. A misericórdia de Deus nos motiva a praticar misericórdia em direção aos outros. A amabilidade de Cristo é o nosso modelo. Lá em Lucas 7, do 36 ao 50, diz assim, que Jesus ele convidou um dos fariseus para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás, ela ungiu os seus pés, chorando, regava com lágrimas e enxugava com os seus cabelos. Então, para nós conseguirmos ter essa amabilidade, nós precisamos ter tido uma experiência forte com o Senhor Jesus. E a Bíblia fala que essa mulher, ela era uma mulher pecadora, da qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Então, essa mulher, ela tinha tido uma experiência de vida muito forte, de choro, de sofrimento, de desgosto, de rejeição. Mas quando ela encontrou Jesus, ela encontrou o amor. Quando ela encontrou Jesus, ela encontrou a aceitação. E ali ela foi curada da rejeição, ela foi curada do abandono, ela foi curada da solidão e de toda a tristeza do seu coração. E ela não conseguia se conter. E de alguma forma ela queria retribuir isso que ela havia recebido. Então, quando ela soube que Jesus estava ali, na casa daquele homem, na casa do fariseu, ela veio por detrás e ali ela ungiu os pés de Jesus com um unguento muito caro e também com as suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos. Ali ela estava demonstrando todo o seu amor, ela estava demonstrando a sua gratidão, ela queria de alguma forma mostrar para Jesus o quanto
ela era grata por aquilo que ela havia recebido dele. Porém, aquele fariseu, ele não entendeu o que estava acontecendo e ele ficou indignado com aquilo. Naquela época, as mulheres, elas não eram muito bem aceitas e bem recebidas. Na verdade, elas nem eram contadas. Naquela reunião, onde só haviam homens, e ela ter tido aquela atitude era uma aberração, tanto para aquelas pessoas que estavam assistindo, como para ela mesma. Mas ela não se importou com aquilo que os outros estavam pensando, ela não se importou com aquilo que os outros estavam achando acerca dela, mas a única preocupação dela era gratidão, era devolver para Jesus um pouco de amor e de importância. Ela queria expressar o quanto ele era importante para ela. Ela queria demonstrar amor, ela queria demonstrar amabilidade, carinho para com ele. Ela enxugava os seus pés com o cabelo, beijava os pés dele, ungia. E ali, aquele fariseu, ele ficou indignado. E ele falou, se Jesus fosse profeta, se ele realmente fosse profeta, ele iria saber que Jesus, conhecendo o coração, ele respondeu, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem ele perdoou mais. E respondeu-lhe, justamente, bem, e voltando-se para a mulher, disse assim, vês essa mulher? Entrei na tua casa. Os meus pés com as lágrimas, com os cabelos. Olha só, amados, aquela mulher, apesar dela ser uma mulher pecadora, ela tinha um coração grato. E ali Jesus, ele confronta aquele homem, aquele fariseu, que na verdade ele estava questionando a posição daquela mulher, porém, Jesus estava dizendo para ele, você não foi amável para comigo. Então, esse homem, esse fariseu, ele recebeu o Filho de Deus, ele recebeu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a casa dele, e ele não tratou ele da forma como ele deveria ser tratado. Na verdade, ele tratou Jesus como sendo alguém normal, como sendo alguém comum. Aliás, ele nem fez aquilo que era o básico, porque naquele tempo era o básico, receber alguém em casa com ósculo santo, que era um beijo no rosto, era algo normal, dar água para o visitante lavar os pés. E Jesus está dizendo para ele, olha, você está se incomodando com a atitude dessa mulher, pecadora, entre aspas, mas você que se considera um homem santo, conhece a lei, conhece as escrituras, você não foi amável para comigo. Olha só que coisa tremenda, né? Jesus fala para ele, eu entrei na sua casa e você não me beijou, você não me deu água para lavar os pés, né? Mas essa mulher, desde que eu entrei, que ela está fazendo isso, ungiu a minha cabeça com óleo, me lavou os pés e enxugou com os cabelos. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então, amadas, nós vemos que quanto mais nós entendemos o nível de perdão, quanto maiores foram os nossos pecados que foram perdoados, mais o nosso coração é grato, mais o nosso coração se enche de amabilidade, de gratidão. Então, se há um motivo pelo qual nós devemos imitar a Cristo e ser pessoas amáveis, é porque nós somos perdoados. Porque primeiro, o Senhor, ele foi amável para conosco. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Ele não nos tratou como nós merecíamos. Então, por isso, nós também precisamos aprender a tratar as pessoas não como elas merecem, ou não por aquilo que elas fizeram para nós, mas como exemplo de Cristo, tratar as pessoas com amabilidade, procurar tratar bem a todos, simplesmente porque, por nós sermos cristãos, isso para nós é uma obrigação. Amém? Eu gostaria também
de ler aqui para vocês, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz, vai-te em paz. Então aquela mulher, apesar dela ser uma mulher pecadora, apesar de, diante da sociedade, ela não ser nada, ela ser considerada como um nada, mas ela conseguiu enxergar quem estava diante dela. Ela conseguiu enxergar o Mestre, conseguiu enxergar que Jesus era alguém especial e que precisava, que merecia ser tratado de maneira diferenciada, com amor, com amabilidade, com gratidão. Enquanto que aquele homem, ele conhecia as Escrituras, mas ele não conseguiu reconhecer quem estava diante dele. Ele não conseguiu tratar Jesus à altura. E aqui nós aprendemos uma grande lição que nós precisamos praticar todos os dias das nossas vidas. A palavra de Deus fala que muitas pessoas receberam anjos na sua casa, sem saber quem eles eram. Então, por isso, nós precisamos praticar essa amabilidade, esse bom tratamento com todos aqueles que estão à nossa volta. Que esse foi o exemplo que o nosso Senhor deixou para nós. Amém? Não deixe de assistir. Eu tenho certeza, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, que nós possamos praticar o exemplo dessa mulher e o exemplo do próprio Cristo, que quando ele foi injuriado, quando ele foi insultado, quando ele foi mal interpretado, ele não respondeu à altura. Amém? Que nós possamos orar por aqueles que nos perseguem, que nós possamos abençoar aqueles que nos maldizem. E assim nós vamos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo.